castelo forte é o nosso Deus. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então dar continuidade ao estudo sobre as características do decreto de Deus. Nós já estudamos até o sétimo ponto, a sétima característica. Nós vimos que os decretos de Deus, eles são eternos. Deus, desde antes da fundação do mundo, estabeleceu, pré-ordenou tudo o que acontece antes dos tempos eternos. Vimos que o decreto de Deus, ele também é soberano, ou seja, Deus governa tudo e todos, de maneira que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Terceiro lugar, os decretos são infalíveis. O plano eterno e soberano de Deus nunca falha. Tudo quanto Deus decretou antes dos tempos eternos acontecerá. Em quarto lugar, os decretos de Deus são imutáveis, ou seja, os planos dos homens se frustram, eles mudam, mas, conforme vimos no Salmo 33, verso 10, os desígnios do Senhor duram para sempre. Portanto, são imutáveis. Em quinto lugar, nós vimos que eles são incondicionais, ou seja, o propósito de Deus nunca é condicionado pela vontade humana ou por qualquer outra circunstância do mundo, seja a natureza, seja alguma interferência externa. Deus sempre cumprirá sua vontade, independentemente da interferência dos seres. Sexto lugar, nós vimos que o decreto também ele é específico para cada criatura, ou seja, Deus decretou detalhes da minha vida, da vida de outra pessoa, da vida de outra pessoa, da vida da criação no geral, especificamente. Então, cada um dos fios de cabelo da minha cabeça estão contados e os seus também estão contados individualmente, especificamente. E sétimo lugar, nós vimos que o decreto também ele é abrangente, ou seja, todos os eventos, por isso a ideia de abrangência, todos os eventos, universalmente, eles dependem deste mandamento ou deste decreto do Senhor, desta predestinação. Então, nós temos falado, meus irmãos, e é muito importante que isso seja bem enfatizado, os decretos do Senhor, quando nós falamos de predestinação, nós não estamos falando apenas da predestinação para a salvação, não é? Geralmente, nós entendemos predestinação apenas como desígnios de Deus para salvar alguns. E esta é uma crítica que nós, reformados, recebemos, dos que não são reformados, inclusive acusando-nos de sermos elitistas, do ponto de vista da salvação, como se nós, em algum momento, merecêssemos ou evocássemos para nós alguma vantagem em relação a outras pessoas. Naturalmente, não é isso que nós afirmamos, Nós afirmamos que Deus, pela sua soberania e presciência, Ele, então, resolveu, na sua soberania, na sua graça, escolher alguns para a salvação. Mas o que eu quero enfatizar é que a predestinação não diz respeito apenas à eleição de pessoas. A predestinação representa tudo aquilo que Deus destinou antecipadamente, ou seja, não só a salvação, mas todos os eventos. Então, quando nós falamos predestinação, é a pré-ordenação de Deus de todas as coisas, que está debaixo do que nós chamamos providência de Deus, ou seja, Deus cria, como criou todas as coisas, e pela sua providência, Ele sustenta estas coisas pelos seus atos decretivos, ou pelos seus atos predestinados, destinados antes, ok? Então, se um meteoro está vindo lá, passando próximo da Terra, esse meteoro, ele foi predestinado por Deus.
houve uma pré-ordenação antes dos tempos eternos para que esse evento acontecesse nessa época específica. Nada foge ao controle absoluto, específico e minucioso de Deus. Correto? Então, é bom dizer isso porque, infelizmente, não é, quando as pessoas falam predestinação, elas só pensam na ideia de salvação. Mas é muito mais do que isso. Não só a salvação, mas, como eu estou dizendo, né, todas as ações das criaturas são predestinadas por Deus, ou foram predestinadas por Deus, não é, antes dos tempos eternos, ok? Então, nós não estamos falando só de escolhas de pessoas, mas nós estamos falando de Deus ordenar antecipadamente todas as coisas, certo? Então, só lembrando os irmãos que nós estamos aí tratando desta pergunta, pergunta número 12 do Catecismo Maior. Vamos ler, então, juntos, para a gente, mais uma vez, trazer à memória, não é? E, quem sabe, gravar esta resposta. Vamos ler. Que são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são os atos sábios, livres e da sua vontade, pelos quais, desde toda a eternidade, Ele, para a sua própria glória, imutavelmente predestinou tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e aos homens. Ok? Então, os irmãos veem pela resposta que o próprio catecismo ele traz essa ideia, não apenas a predestinação para a salvação, mas de tudo o que acontece. Predestinou imutavelmente tudo o que acontece. Com que finalidade? Para a sua própria glória. E como são esses decretos? Sábios, livres e santos. Ou seja, Deus agiu com soberana sabedoria, de maneira que não há nenhum decreto que seja incoerente. Deus agiu com absoluta liberdade, ou seja, ninguém o forçou, o manipulou, portanto, não teve nenhuma influência externa de criaturas. E santos, porque Deus, tudo o que Ele faz é puro, é saudável, é absolutamente sem qualquer tipo de mancha, de segundas intenções, de qualquer tipo de nódoa. Mas Deus agiu desta maneira, conforme sua vontade, o conselho de sua vontade, para a sua glória. Portanto, isso é o que nós temos trabalhado aqui. E, como eu tenho dito aos irmãos, eu tenho seguido aqui a didática, né, do pastor Joel Bick, e ele, então, estabelece 12 características dos decretos. Como eu disse agora há pouco, nós já vimos 7 dessas características. E hoje, com a graça de Deus, nós veremos os demais, não é, para finalizarmos, então, este estudo a respeito das características dos decretos de Deus. Pois bem, uma outra característica, então, a 8ª característica, é a característica de ser misterioso. O decreto de Deus, ele é misterioso. Como assim? Significa que nós não temos acesso direto à mente de Deus. O apóstolo Paulo disse isso, não é? Quando ele diz, quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? Isso está lá em Romanos, capítulo 11, 33 e 34, quando Paulo diz, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. E aí ele declara, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? E alguns intérpretes, inclusive, colocam, né, esta ideia de mente do Senhor como o próprio Espírito de Deus, né, o Espírito Santo, porque quando o texto bíblico fala a respeito de mente, ele está falando a respeito daquilo que move a vontade e a ideia de Deus, né? E o que move a nossa vontade, o que move a nossa ideia, aquilo que nós fazemos, é o nosso espírito, né? É o espírito que há em nós. Por isso que quando nós somos convertidos pelo Evangelho, o centro da nossa vontade ele é trocado pelo centro de Deus, não é? Deus tira o coração pecaminoso
que Ezequiel chama, de coração de pedra, coloca o coração de carne, que é o coração transformado, portanto, a nossa vontade ela é uma vontade transformada. Então, o nosso espírito ele se torna um espírito convertido, um espírito transformado, de maneira que agora nós podemos ver as coisas de Deus, conforme Paulo coloca lá em 1 Coríntios, quando ele diz que o homem ímpio, natural, ele não consegue ver, mas o homem transformado por Deus, que ele chama de homem espiritual, esse sim consegue discernir todas as coisas. Então, o discernimento é essa mente de Deus, é o Espírito Santo. Então, quando Paulo faz essa doxologia aqui em Romanos 11, ele está dizendo, olha, quem é capaz de conhecer o Espírito que há em Deus, que é o Espírito Santo? E Jesus fala isso lá para Nicodemos, João capítulo 3, os irmãos se lembram? Que ele diz, olha, o Espírito sopra para onde quer, faz o que quer, não há quem possa conter. Quer dizer, Jesus quis dizer para Nicodemos que o Espírito Santo ele é, de fato, impenetrável, ele é insondável, ele é inescrutável. Não há como nós sabermos os desígnios de Deus de maneira completa. Nós só podemos saber a respeito de Deus até onde ele se revela a nós, e isso está nas Escrituras Sagradas. Então, qual é o limite do conhecimento que nós temos de Deus? Aquilo que ele disse na sua palavra. Tudo aquilo que Deus não disse na sua palavra, é impossível que nós conheçamos. Impossível. Então, por isso Calvino, inclusive na época da Reforma, nós estamos aí nessas comemorações da Reforma, e um dos aspectos que foram muito combatidos na Reforma foi a especulação que havia, naquela época da Idade Média, por causa dos escolásticos, eles queriam colocar chifre em cabeça de cavalo, como a gente costuma dizer, e fazer perguntas assim absurdas, quantos anjos caberiam na cabeça de um alfinete, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, essas perguntas assim que acabam virando brincadeira nas discussões, mas os escolásticos eles chegavam a banalizar. E Calvino, inclusive, questiona isso. Calvino fala, olha, vocês ficam fazendo esse tipo de pergunta daquilo que Deus não revelou, isto é blasfêmia contra Deus. Por quê? Porque chega a um ponto de uma especulação desnecessária. Ora, Deus não quis revelar isso. Então, se Deus não quis revelar essas coisas, nos calemos. O que Deus disse, nós devemos saber. Mas o que Deus não disse, se a palavra não diz, nós nos calamos. Ou seja, nós não podemos afirmar algo que a Bíblia não afirma. Por quê? Porque o decreto de Deus ele é misterioso. Deus não se revela de maneira completa a nós. Então, Deus ele mantém para si alguns aspectos dos seus decretos ou da sua vontade, de maneira que nós não vamos conhecer. Há coisas que nós não temos como responder. E seria uma especulação vã de nossa parte se nós tentássemos encontrar algumas respostas na Bíblia de coisas que Deus não quis revelar. Por exemplo, algumas pessoas perguntam, por que Deus permitiu que Raabe mentisse a respeito dos espias, lá em Josué, em Jericó? Raabe mentiu, dizendo aos guardas que não havia ali nenhum deles, nenhum espião, enquanto, na verdade, havia, inclusive na casa dela. E por que Deus não condenou aquela mentira? O texto bíblico não apresenta uma condenação clara. E mais do que isso, Raabe é considerada lá em Hebreus 11 como exemplo de fé. Então, os especialistas tentam explicar dizendo, não, é porque antes ela não era convertida, depois ela se converteu. Mas como ela não era convertida, se ela compreendeu o plano de Deus e aceitou os espias e foi parte desse planejamento. Então, há coisas que nós não vamos responder. Alguns tentam dizer, não, ali era um contexto de guerra, então Deus permitia algumas falhas, alguns pecados. Bom, o fato é que Deus usa, inclusive, os pecados das pessoas para cumprir o seu plano. Então, a resposta mais coerente é, Deus é soberano. Ele usa, inclusive, os pecados das pessoas. Raabe não era perfeita, ela era pecadora, e ela mentiu. E Deus, com esta mentira, fez com que o plano dele se cumprisse. Então, nós não precisamos ter medo de responder aquilo que a Bíblia responde. Não, às vezes a gente tem medo assim, de ficar em maus lençóis, mas se eu falar isso, como é que eu vou? E às vezes não há como responder. Deus quis assim. Porque Deus, por exemplo, não condenou em alguns das personagens bíblicas pecados, como, por exemplo, a poligamia.
o fato de a pessoa ter muitas mulheres, muitas esposas, né? Por que Deus tolerava no Antigo Testamento alguns desses pecados? Significa que Deus concordava, permitia? Não, claro que não. O casamento sempre foi um casamento monogâmico, sempre um com um, né? Uma mulher e um homem. Nunca polígamo ou poligâmico, mas Deus permitiu e, em alguns casos, ele não repreendia. Por quê? Né? Do mesmo modo, alguns especialistas tentam explicar, Deus foi tolerante ali e tal, com algumas pessoas, então, não, naquele caso, Deus... Nós não sabemos, a Bíblia não narra certas situações que são, às vezes, constrangedoras, sim, mas simplesmente não narra, e às vezes você tem que dizer, não sei, porque Deus fez isso, né? E isso mostra, irmãos, a humildade que nós devemos ter, né, diante de situações que não sejam possíveis explicar. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ser preguiçosos, né? A ponto também de não examinar aquilo que a Bíblia revela, porque aí já é um outro lado da história. Algumas pessoas, por serem preguiçosas e não quererem estudar o texto bíblico, elas dizem, isso aí não, Deus não quis mostrar, as coisas encobertas pertencem a Deus, né? Deuteronômio 29, né? E ele esquece da segunda parte do versículo que diz que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então, quer dizer, o que está revelado nós temos a obrigação de conhecer. Então, está na Bíblia? Vamos ler, vamos estudar, vamos pesquisar. Às vezes você não tem a resposta naquele momento, mas Deus vai, pela ação do seu Santo Espírito, abrindo o nosso entendimento, dando inteligência a pessoas que se dedicam ao estudo apropriado, né, desses textos antigos, do Antigo Testamento, e vão trazendo para nós esclarecimentos a respeito da palavra do Senhor. Mas, de todo modo, o que nós precisamos saber é que nós somos limitados. E em Deus há uma amplitude, uma profundidade, uma complexidade que são absolutamente impenetráveis, né? Há coisas que nós não vamos saber. Explicar, por exemplo, a doutrina da Trindade. Por mais que você tente ali encontrar, não tem como você explicar com uma satisfação científica, vamos dizer assim, o que significa a Trindade. Não tem como aceitar, não tem como explicar isso. Conciliar a soberania de Deus com a responsabilidade do homem. Há coisas que nós vamos ter dificuldade de explicar, não é? Mas se Deus decretou e o fulano fez, como que... Não é? Tem coisas que você não vai conseguir explicar com tanta clareza. Mas a Bíblia diz. Então, se a Bíblia diz, nós cremos no que a Bíblia diz, sem preocupação de tentarmos ser mais inteligentes do que Deus, não é? Apenas ficarmos com aquilo que Deus revelou. Olha, Deus revelou isto, então é assim. Mesmo que às vezes eu não consiga entender com tanta profundidade e clareza. Vamos ver dois textos aqui, meus irmãos. Eu vou pedir que os irmãos abram aí, por favor. Daniel, capítulo 2, versos 20 a 22. Daniel 2, 20 a 22. Vamos ler? Daniel 2, 20 a 22. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, uma doxologia aqui, né, feita por Daniel, a respeito do ser de Deus, né? Deus é sabedoria, Deus é poder, Deus muda o tempo e as estações, é Deus quem coloca presidentes e tira presidentes, reis, né? Governadores. É Ele quem dá sabedoria, é Ele quem dá inteligência, é Ele quem revela, né? Então, se um ateu, né, do nosso tempo aí, reconhecido, é alguém de uma inteligência acima da média, saiba que Deus foi quem concedeu esta inteligência, ainda que
para dizer coisas contrárias à palavra. Mas Deus usa tudo isso para cumprimento do seu propósito, ainda que seja para condenar, né, ou para agravar a situação desta ou de outras pessoas. Então, esse é o oitavo ponto, né, a oitava característica. Os decretos são misteriosos. Nona característica. Os decretos de Deus são bons, o que significa dizer que todas as atividades de Deus são corretas, fiéis, justas e boas. Justas e boas. Vamos ler o texto do Salmo 33. Salmo 33, versículos 4 e 5. Salmo 33, 4 e 5. Vamos ler? Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. Está cheia da bondade do Senhor. Isso. Então, também, né, o salmista está aí declarando, assim como Daniel, esta doxologia, né? E aqui a palavra, que está aí no versículo 4, se refere aos decretos, aos mandamentos, né? Aqui, não necessariamente palavra como a Bíblia fechada, ou cânon fechado, até porque, na época do Salmo, ainda não estava o cânon fechado, né? Nós não tínhamos o Novo Testamento, por exemplo, alguns dos textos mais antigos, dos profetas, mas o que o salmista quis dizer é que a revelação do Senhor, ela é uma revelação reta, não é? Então, significa dizer que tudo aquilo que Deus decretou, tudo aquilo que Deus estabeleceu, tudo aquilo que Deus pré-ordenou, é reto. E tudo aquilo que Deus faz ou executa, né, todo o seu proceder, é fiel. Fiel a quê? Fiel à palavra, fiel ao decreto, né? Que, aliás, é um erro comum que as pessoas costumam cometer, né? Atribuindo a fidelidade de Deus aos meus projetos. Não, vai dar certo porque Deus é fiel, né? Mas Deus é fiel ao projeto dele, à palavra dele. Obviamente, se nós estivermos dentro deste projeto divino, né, e estamos, Deus será fiel ao plano dele, e esse plano nos inclui, o que não necessariamente significa dizer que serão coisas boas. Às vezes, o plano de Deus é que eu seja morto, né, como um mártir, como um testemunho da defesa da fé, como foi o caso dos nossos irmãos do passado, né? Qual era o plano de Deus para Paulo? Ser decapitado, né? Olha só, imagina, né? Qual era o plano de Deus para Isaías? Ser cerrado ao meio. Qual era o plano de Deus para Pedro? Ser crucificado de cabeça para baixo, né? Então, qual é o plano de Deus para a nossa vida, né? Como Deus quer que a nossa vida ela se encaminhe, ela termine. Então, meus irmãos, é muito importante conhecer esta palavra, por quê? Porque a fidelidade de Deus, ela permanecerá sempre conforme o seu decreto, né? E Deus vai decretar certas coisas que aos nossos olhos não serão coisas boas, como o sofrimento. O sofrimento não é uma coisa boa nele mesmo, né? Mas o sofrimento se torna uma coisa boa à medida que eu vejo o sofrimento como parte do plano de Deus de me tornar mais parecido com a pessoa de Jesus Cristo, que é o que Paulo afirma em Romanos, né? Paulo afirma que tudo aquilo pelo que nós passamos é uma maneira de Deus nos fazer mais parecidos com o seu Filho. Então, se eu tenho esta teologia em mente, fica mais fácil de eu entender a razão pela qual as coisas acontecem como acontecem. Por que Deus permite que certos desastres, né, certas aflições graves aconteçam na vida do crente? Porque Ele quer nos moldar conforme a imagem do seu Filho, né? Porque tudo aquilo que Ele decreta sobre a minha vida é uma maneira de glorificá-lo. Paulo disse lá em Romanos também, né? Quer seja pela vida, quer seja pela morte. Se vivemos ou morremos, somos do Senhor. Ele repete isso também lá para os crentes de Filipos.
olha, eu estou sendo morto, mas continuem firmes no Evangelho, porque para mim é melhor estar com Cristo, né? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então o crente ele entende que mesmo as provações, Pedro também afirma isso na sua primeira carta, né, quando ele diz, se necessário nós tivermos que passar por um momento de aflição ainda, exultemos nisso, não é? Porque Deus está no controle de todas as coisas e o sofrimento é também uma forma de glorificar o Senhor. É lógico que isso não é algo fácil, né, irmãos? Algo natural, né? Porque nós somos humanos e pecadores, então o sofrimento para nós é sempre um espinho na carne, né? É sempre algo que nos incomoda, que nos afeta mesmo. Mas o que eu quero dizer é que o nosso coração precisa estar firmado nesta palavra, né, de Cristo, nesta palavra de rocha, né? Porque quando nós passarmos por uma tribulação, pelo vale da sombra da morte, esta palavra precisa nos dar esperança, né? Lembrando aí de Lamentações, né? Esta palavra é que restaura nossa comunhão com Deus e não nos deixa sucumbir à blasfêmia, à apostasia, né? Por quê? Porque nós sabemos que todos os decretos de Deus são atividades de Deus corretas, são fiéis, são justas, são boas, né? Então Deus nunca fará nada para nos prejudicar. Deus nunca fará nada, Deus jamais decretou algo que venha descumprir sobre o seu povo, né? Que venha trazer sobre o seu povo algum malefício ou descumprir os seus decretos. Vamos ver agora esse texto de Romanos 8, 28 a 30, texto muito conhecido também. Nós, inclusive, não só lemos, como costumamos cantar, né, esse texto, Romanos 8, 28 a 30. Vamos lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, aqui, alguns estudiosos dizem, né, que o fato de Paulo utilizar estes verbos todos no passado, predestinou, chamou, justificou e glorificou, aponta para uma ação completa de Deus, não é? Porque tudo isso Deus decretou antes dos tempos eternos, embora nós experimentaremos cada fase destas ações de Deus na nossa história, mas o nosso destino ele já está definido, né? Então alguns chegam a dizer que quando João tem aquela visão lá do Apocalipse, dos santos glorificados, nós já estamos lá, né? É uma visão antecipada daquilo que acontecerá e que ainda não aconteceu. Alguns teólogos chamam isso de já e ainda não, né? Ou seja, nós já estamos lá, mas ainda não estamos lá. Então, nós estamos lá no que diz respeito ao decreto de Deus, porque nós não perderemos a nossa salvação, mas nós ainda não chegamos lá, nós estamos a caminho, né? Então, é uma teologia que, de fato, conforta os nossos corações. Então, os decretos são misteriosos, bons. Vamos aí para o 10º, sábio. Significa que Deus tem habilidade insondável para arranjar, não é? Para colocar todas as coisas conforme o seu querer. Deus, nós não, né? A gente vai arrumar uma mala no bagageiro do carro para viajar, é um desastre, né? Às vezes você não acha, você vai colocar mais uma sacola ali, a coisa já desanda, né? Deus não. Deus monta o quebra-cabeças ali de maneira perfeita, né? O encaixe é um encaixe absurdamente perfeito, né? Porque Deus é exatamente sábio nas suas escolhas, Ele é hábil na construção do seu plano. Então, nenhum dos planos de Deus
apresentou falha, né? Deus não é aquele projetista que vai testando, né, seus planos, e aí de vez em quando uma coisa dá errada, ele tem que ajustar. Não, tudo aquilo que ele construiu já é totalmente plano, perfeito, né, sem qualquer tipo de erro. Vamos ver esse texto de Isaías 19, 11 e 12. Isaías 19, 11 e 12. Vamos ler? Na verdade, são nécios os príncipes de Zoã, os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como, pois, direis a Faraó, sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora ou informem-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Interessante, né? O texto aqui é um texto irônico, né? Deus está dizendo, cadê os sábios, né, que vocês estão aí tanto adorando como sendo aqueles mais inteligentes, mais espertos, né? Nós poderíamos olhar para a nossa cultura hoje e dizer o mesmo, né? Quantos aí filósofos, pensadores, professores querem se achar, né, poderosos para dar respostas aos problemas humanos, como se fossem soluções fechadas, né? Os teóricos, o problema da humanidade, e aí vem lá com uma teoria, né? E Deus está dizendo isso, né? Quem é mesmo que vocês estão chamando de sábios? E aí ele diz, né, os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Quer dizer, e aí a gente se lembra lá de Paulo, né? Quando Paulo falou que a sabedoria humana, ela não passa de loucura, né, para Deus, né? Porque, de fato, a sabedoria de Deus é infinitamente maior do que a nossa sabedoria. Vamos ver lá em 1 Coríntios, então, capítulo 1, verso 25. 1 Coríntios 1, 25. Vamos ler. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É claro que Paulo não está dizendo que Deus tem algum tipo de loucura, né? O que Paulo está fazendo aqui é um argumento, que a gente chama de argumento retórico, né? Que é um argumento que ele cria, né? Como algo fictício, para ilustrar, né? Paulo não está dizendo que Deus se torna louco em algum momento. É como se ele dissesse, olha, se Deus pudesse em algum momento enlouquecer, esta loucura seria ainda mais sábia do que os homens, né? Então, Paulo está, de fato, dizendo que Deus ele é plenamente sábio. Então, os decretos de Deus também são assim, são habilmente construídos conforme a sua sabedoria. 11º e penúltimo, irmãos. Os decretos de Deus são cristocêntricos, o que significa dizer que todo o decreto de Deus gira em torno de seu Filho. O plano de Deus, desde Gênesis 1, e especialmente Gênesis 3,15, é mostrar o seu projeto cristocêntrico de salvar um povo a partir de Jesus Cristo, seu Filho. Vamos ver aí esses dois textos também, Salmo 2, 7 e 8. Salmo 2, 7 e 8. Vamos ler? Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então aqui, o salmista, esse é um salmo chamado salmo messiânico, né? É um salmo que mostra que as nações elas se enfurecem contra o ungido do Senhor, está lá no versículo 1. Os reis da terra conspiram contra o ungido, contra o rei, né? Então, e é exatamente o que acontece. Os homens se levantam contra Cristo. Sempre foi assim. Desde quando Deus mostra, né, por sua revelação, os homens tentaram destruir Cristo, né? Porque o grande problema de Satanás é permitir que Cristo pudesse vencer a morte.
Então, esse é o caminho de todo ímpio, tentar destruir o próprio Cristo. Quando eles não conseguem, eles então se voltam contra aqueles que são de Cristo. Então, quer dizer, tudo aquilo que tem a ver com a nossa história tem a ver com Cristo, né? Porque nós somos cristãos, a nossa igreja é uma igreja cristã. Portanto, nós vamos atrair naturalmente a oposição do mundo. O mundo vai se voltar contra os cristãos. De alguma maneira, quando há simpatia do mundo pelos cristãos, algum problema existe. Eles podem até se tornar simpáticos em alguma medida, mas quando a igreja ela passa realmente a ser sal e luz, ela incomoda aqueles que são ímpios. Ela prega a palavra para aqueles que são eleitos, e os eleitos vão ouvir, né? Porque, como eu vi hoje um videozinho do reverendo Josafá Vasconcelos, né, ele dizendo que ele disse algo interessante, ele falou assim, o eleito ele tem duas marcas, orelha e pé. Não é? Aí ele diz, por que orelha? Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, o eleito ouve a voz do bom pastor. Né? E por que pés? Porque os eleitos andam no caminho do Senhor. Né? Então, ele pega aí e faz essas duas comparações. E é muito interessante, é isso mesmo. O eleito ouve, o ímpio vai rejeitar. E aqui, o salmista, no Salmo 2, está dizendo isso, né? Que o mundo caído, ele rejeita, mas Deus não. O que Deus faz? Eu proclamarei o decreto. Qual é o decreto? Tu és meu filho. Então, o decreto de Deus gira em torno da pessoa de Jesus Cristo. O que nós fazemos, na verdade, é viver no reino de Jesus Cristo, porque nós somos tirados de um, que é o reino da escravidão, né, do pecado, e transportados para o reino de Jesus Cristo. Vamos ver o segundo texto, Colossenses 1, 16 e 18. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 16, podemos ler o 17 também e o 18. Vamos ler o 15, né? Porque, para não ficar no meio do versículo, 15 a 18. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, o trecho aqui é para em todas as coisas ter a primazia, ou seja, Cristo é o primeiro, o primogênito de entre os mortos. Então, tudo está, de fato, vinculado, né, ou apontando para o nosso Senhor. Por isso, os decretos de Deus visam seu Filho Jesus Cristo. Né? Os decretos de Deus são, portanto, cristocêntricos. E, em último lugar, meus irmãos, 12º, os decretos visam a glória de Deus, não é? Todas as atividades de Deus visam, então, sua própria glória. E aí, mais dois textos, vamos ler aí Efésios 1, 3 e 4, também um texto muito conhecido nosso, né? Sempre muito citado. Efésios 1, 3 e 4. Vamos ler. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, esse é o ponto, né? Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, fomos escolhidos, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. O que significa isso? Significa que a eleição dos santos é uma maneira de dignificar aquele que elegeu, né? Apontando, portanto, para a glória do próprio Deus. E o outro texto é Apocalipse, capítulo 4, verso 11. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Texto que é um cântico, né?
Vamos lá? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, a glória que nós devemos dar é ao Senhor, sempre, né? Quer façamos uma coisa ou outra, devemos fazer para a glória de Deus. O texto de Efésios, né, aparece lá no versículo 6 e no versículo 12 também, eu não citei aqui, mas ambos dizem, né, para louvor da glória de sua graça, né, ou para louvor da sua glória. Então, tudo aponta para a ordenação de Deus, de maneira que Ele seja glorificado em todas as coisas, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Então, meus irmãos, esse é o aspecto de que todas as coisas, de fato, caminham para glorificar o Senhor. Como ele disse lá, né, em Jeremias, né, quando ele diz a respeito da eleição, ele diz, por amor de mim, não é? Por amor de mim mesmo é que eu fiz estas coisas. Então, veja, Deus, ele concentra em si a sua glória. Deus não divide a sua glória com qualquer outra pessoa. Nós falamos disso quando vimos lá a respeito do ser de Deus, né, naqueles estudos primeiros a respeito do ser de Deus. E eu quero então finalizar, vimos, portanto, esses 12 aspectos, né, 12 características, e eu quero finalizar aqui com uma definição que o pastor Joel Bick faz na sua teologia do que são os decretos. Ele diz assim, olha, em resumo, nós oferecemos uma definição um pouco mais longa do decreto de Deus. Aí ele diz o seguinte, o decreto divino é o propósito eterno e soberano do Deus Trino, baseado tão somente em sua vontade, de acordo com sua incompreensível sabedoria e bondade, que determina que todas as pessoas, coisas, eventos e relacionamentos fora de si sejam para sua glória manifestada em Jesus Cristo. Vou ler novamente, é uma definição longa, né, como ele mesmo disse, depois eu posso até colocar lá no grupo, os irmãos meditarem um pouco mais, né? O decreto divino é o propósito eterno e soberano do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, baseado tão somente em sua vontade, de acordo com sua incompreensível sabedoria e bondade, que determina que todas as pessoas, coisas, eventos e relacionamentos fora de si sejam para a sua glória manifestada em Jesus Cristo. Então, aqui, o pastor Joel Bick pegou essas 12 características, né, que são reveladas nas Escrituras, e juntou essas 12 características numa definição, né, de modo que ficou claro para nós, então, que é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, no conselho da sua vontade, que então estabelece, conforme sua sabedoria e bondade, tudo aquilo que pessoas, coisas, eventos e relacionamentos deverão fazer para glorificá-lo na pessoa de Jesus Cristo. Então, veja que, de uma maneira bem sábia, né, bem interessante aqui, né, nós temos esta definição. Então, meus irmãos, com esta última definição, a gente encerra, né, pelo menos por enquanto, esta exposição da pergunta número 12, né, do Catecismo Maior, que é o que são os decretos de Deus. E aí, com a graça do Senhor, no próximo estudo, então, a gente já passa para um outro tema, né? Já vamos avançar no estudo, então, do nosso catecismo. Alguma pergunta, meus irmãos, até aqui? Algum comentário?